Olá, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. No estúdio, a psicóloga e coaching Cristiane Bianchi fala sobre inteligência emocional. Olá! Inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e também o dos outros. E mais do que isso, avaliar a melhor maneira de lidar com eles. Na teoria, parece fácil, mas e na prática? Vamos descobrir isso com a psicóloga e coaching Cristiane Bianchi. Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Cristiane, quando a gente fala então em inteligência emocional, por que no trabalho ela é tão valorizada hoje em dia? Antigamente, nós tínhamos dentro das empresas pessoas que ficavam 30, 40, 50 anos e elas valorizavam pelo respeito, pelo cuidado com o outro, olhar para o outro mais humano. Hoje, devido à correria, devido às gerações que têm surgido, essas demandas de respeito não se exigem mais. Então, acaba acontecendo a correria do dia a dia, a correria do trabalho, querer crescer muito rápido no trabalho e eu acabo esquecendo de cuidar de você enquanto ser humano. Então começa a surgir as fofocas, as intrigas, as dificuldades de relacionamento. Talvez lá atrás eu não tenha aprendido a me comportar dessa maneira. Então hoje alguns autores colocam que muitas empresas estão contratando pela competência técnica, porém acabam demitindo justamente pela falta de inteligência emocional, pela falta de não conseguir se relacionar com o outro, respeitar o outro. Então isso tem crescido atualmente cada vez mais. Ou seja, não é só currículo? Não, não é só currículo. Eu preciso ter um contato com o outro, eu preciso ter um respeito pelo outro e cuidar também. Mas a inteligência emocional, ela é fácil, por exemplo, de ser, digamos, conquistada, de ser colocada em prática, de ser aprendida? Não, fácil não é. Porque ela exige um autoconhecimento, um olhar para si, ela exige eu conseguir ponderar o meu dia a dia, ponderar as minhas atitudes e comportamentos e de onde vem isso. Muitas pessoas pensam que a inteligência emocional aconteceu algum evento, aconteceu algum obstáculo, eu estou tranquila, eu estou light, eu respiro, eu não ataco, eu não implodo, não explodo. Não é bem isso. A inteligência emocional, como você mesmo disse, é reconhecer os meus sentimentos, reconhecer as minhas atitudes e saber lidar com ela. Acontece algo que me desequilibra. Você chega atrasada e eu percebo que isso me irrita, que isso não me faz bem e eu acabo brigando com você. A inteligência emocional inclui eu sentar com aquilo e entender por que aquilo me machucou, por que eu me estressei com aquilo e a partir de um próximo momento não permitir que aquilo aconteça novamente. Amanhã ou depois, se você atrasar, a gravidade disso para mim não vai ter tanto peso quanto anteriormente. Então inclui eu poder me olhar, eu poder me trabalhar crenças, rótulos, modelos mentais, tudo que eu aprendi lá no meu berço e trouxe para o dia a dia. Então essa lapidação constante e olhar para si dói. E por que no trabalho às vezes é mais difícil? Tem, digamos, vamos colocar assim, egos, lutas de titãs, eu preciso ser melhor que o outro, eu não posso mostrar as minhas fraquezas, eu não posso mostrar as minhas dificuldades, então eu acabo excluindo, tirando as pessoas de perto e não te mostro a minha vulnerabilidade. Então, um mecanismo de defesa. Estresse, ansiedade, pode atrapalhar a inteligência emocional ser colocada em prática? Muito, muito. O estresse e a ansiedade, normalmente eles andam juntos. E ao mesmo tempo que são coisas ruins, são coisas boas. Nós temos o estresse e a ansiedade, isso faz parte do nosso mecanismo de defesa. Só que a longo prazo, e ele muito aprofundado, prejudica. E principalmente porque quando eu estou estressada e estou ansiosa, eu não durmo direito, eu não descanso, eu não me alimento. E se a gente parar para pensar, quem que 2, 3 noites sem dormir, tá de bom humor? Então meu pavio fica mais curto, eu fico mais propensa a ter mais crises de estresse, de agressividade. Você falou sobre o autoconhecimento, que isso contribui com a gente quando se fala em inteligência emocional. Mas é possível trabalhar isso também ou as pessoas ainda acham muito difícil? Tem como trabalhar sim, tem. Terapia, se olhando, fazendo treinamentos de inteligência emocional, treinamentos de resiliência, então a gente vai se lapidando. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala que o que me incomoda no outro não é do outro, é meu. Então se a gente carregar essa frase o tempo todo e eu olhei para alguém
já me incomodou, senti raiva de algo, se eu me permitir parar e entender por que eu estou sentindo raiva disso, por que isso me estressa, eu começo a me observar, eu começo a me sentir mais confortável e eu começo a me trabalhar. Um exemplo, quando eu conheci essa frase, eu comecei a entendê-la, eu tinha muito estresse, muita raiva com pessoas que eram mentirosas. E eu não aceitava, eu falava assim, não, imagina, o que é do outro não é meu, porque eu não sou uma pessoa mentirosa. Só que eu me permiti me olhar. E eu percebi que realmente a mentira na cara dura eu não tinha. Mas quais eram as minhas mentirinhas? Se você me chamasse para ir para um evento e não era um conforto para mim, eu ia, mas ficava lá toda chavé, toda triste, toda, ai, que saco. Mas se você falasse, Cris, como que tá? Ai, tá tudo bem. Se você me desse algum trabalho que eu tinha que fazer, por mais que eu passasse noites e noites, mas para você eu mostrava que estava confortável e para mim estava desconfortável. Então eu estava mentindo para mim. Queira ou não, é uma forma de mentira. Então se a gente começasse a observar isso, a gente vai vendo que o que está me incomodando não tem do outro, é meu. E eu começo a lapidar, eu começo a tirar isso de mim e as coisas começam a ser mais suaves. Então o autoconhecimento, ele leva à diminuição também de julgamentos. Muito, muito. Quando eu julgo o outro, eu estou julgando a mim. A empatia com relação ao colega de trabalho, do chefe com o subordinado, isso também é importante dentro de uma empresa? Muito, demais. Eu diria que a empatia é um dos pilares mores da inteligência emocional. Porque eu preciso me colocar no teu local, eu preciso me colocar no teu lugar, olhar pelos teus olhos, pela tua lente. E quando eu te julgo, eu não permito isso. Eu não sei as dores que você teve, eu não sei por que você falou isso. E a gente tende a ter muitos melindres no relacionamento com o outro. Se você falar algo pra mim, eu vou levar a interpretação que é meu lado pessoal. Não, não é. Não é. E eu tenho que parar de me sentir o último biscoitinho do pacote, vamos colocar assim. Que as coisas às vezes não tem nada a ver com a Cris, é muito além. Então você teve uma noite mal dormida, você tá com problema em casa, tá com alguém doente, você tende a ter comportamentos diferentes. E quando eu me permito a ter empatia e conhecer você, permitir olhar pelo teu olhar, eu consigo ter um pouco mais de carinho. E eu sempre digo o seguinte, se você estiver diante de uma pessoa que ela é mais agressiva, que ela é mais arrogante, mais prepotente, tenha mais empatia. Porque é justamente ali que precisa de mais amor. Por mais difícil que seja, às vezes. Por mais difícil que seja. Ela não sabe pedir amor e ela tá ali pedindo de uma maneira errada. É igual criança. Criança, quando faz birra, ela quer carinho. Adulto também. E Cristiane, quando a gente fala também de inteligência emocional, é muito importante a gente destacar que o chefe, o líder, também precisa. Muito, muito. O líder é o exemplo, é o espelho. Não tem como a gente ter uma equipe totalmente diferente do líder. Não existe isso. Então, se o líder explode com mais facilidade, a equipe vai se espelhar naquilo, vai olhar e vai querer fazer. Se o líder traz fofoquinha para dentro da empresa, a equipe vai fazer fofoquinha. E não adianta eu corrigir a minha equipe se aquela postura é minha. Então, se eu quero que a minha equipe funcione bem, eu preciso funcionar bem primeiro. Eu vejo muitas empresas falando, minha equipe é complicada, minha equipe é isso, minha equipe é aquilo. Olha para você primeiro. Olha para ti primeiro, o que você tem feito? É igual pai e filho. Os dois são espelhos, o filho vai ser igualzinho ao pai, não cai longe do fruto. E o líder é um espelho para o liderado. Cris, a inteligência emocional, quando a pessoa está buscando emprego, também é importante? Como é que ela pode fazer isso para ajudar, de repente, a encontrar uma vaga no mercado de trabalho? Muito, até mesmo no processo da entrevista. Porque se ela não tiver um equilíbrio, ela não tiver uma inteligência emocional, ela não se conhecer, ela vai ficar mais nervosa, ela vai ficar mais tensa, ela não vai conseguir responder as perguntas que precisa. Então, de novo, a gente vai na questão do autoconhecimento. É acreditar em si, é ter autoestima, é compreender quais são os talentos que ela tem, o que ela tem para oferecer para aquela empresa, para que ela vá numa entrevista mais segura, mais ponderada e consiga demonstrar realmente o potencial que ela tem. Se falando de inteligência emocional, Cristiane, a pessoa ela pode, de uma certa forma, para quem não entende muito, achar que ela tem, quando na verdade ela não tem? Sim, sim. Porque, igual eu te falei, a inteligência emocional é a gente aprender com os erros e não repeti-los. E muitas pessoas pensam que não, que a inteligência emocional está acontecendo um furacão lá fora
e eu tô sorridente, eu tô tranquila, e não é isso. Então eu posso simplesmente estar dentro de mim fervilhando, extremamente irritada, e por fora eu estar super tranquila, super zen. Então sim, pode acontecer sim. Eu posso guardar mágoas, eu posso guardar coisas pra mim, que isso não é uma inteligência emocional. Isso é um falso equilíbrio. Então não tem como a gente ter a certeza se o outro tem ou não. Qual a dica então, Cristiane, para a gente finalizar? Qual a dica para as pessoas então se conhecerem melhor, aplicar mais a inteligência emocional? Se conhecer e se permitir. Eu falo que toda vez é igual um animal. Se você tocar num animal e ele tiver uma ferida, ele vai te morder. Se qualquer evento na tua vida te machucar e você sentir vontade de atacar o outro, pega aquele ataque que você tem vontade de fazer para o outro, leva para tua casa e tenta entender o que te machucou. Porque quando te machuca, pega sua crença. Pegou sua crença, você não vai ter inteligência emocional. Então, doeu, analisa. É o primeiro passo de autoconhecimento. Tá difícil? Procurar uma terapia, procurar um conselho de alguém que entenda sobre isso. E o tempo todo está em constante vigilância. Eu brinco que tem uma passagem bíblica que fala orai e vigiai, né? Vigiai a quem? A mim. Então, olhar os meus comportamentos, olhar os meus pensamentos e trabalhar em cima deles. É o primeiro passo para a gente começar a adquirir uma inteligência emocional. Cristiane, foi ótimo. Eu acho que a gente poderia ficar falando sobre esse assunto o resto do dia, né? Mas a gente não vai poder porque o tempo é curtinho. Mas obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.